Confesso que quando recebi o convite para falar num congresso de literatura católica, fiquei um pouco estranhado, porque sempre me pareceu que literatura ou não era católica, né? Ou se era católica, não era literatura. E isso pela seguinte razão: depois, diante desse desafio inicial, eu comecei a refletir e cheguei às seguintes conclusões, que pelo menos algo de verdade há nesse primeiro estranhamento. Eu trabalhei a vida inteira com publicação de livros de formação católica, né? E ao longo desse tempo todo, o trabalho de um editor é necessariamente um trabalho de reflexão e necessariamente é um trabalho de certa forma, ganhar alguma distância e tentar enxergar o conjunto da realidade, né? E uma coisa que me chama a atenção é que há pouquíssimos livros que poderiam ser chamados propriamente de literatura católica, né? Concretamente, os autores que são católicos por convicção pessoal, né? E tentam utilizar a literatura como uma aproximação ou uma introdução de outras pessoas ao catolicismo, né? Nesse campo enquadram-se Péguy, Bernanos, todo o pessoal do chamado Renouveau Catholique francês do período entre guerras. Alguns poucos outros, Crone, né? E praticamente algumas obras do Lewis, né? Mas muito poucas. As grandes obras que foram escritas por católicos não têm essa tendência, esse desejo, digamos assim, apologético de explicar, de aproximar do catolicismo. Como, por exemplo, o Quixote do Cervantes, ou até as próprias novelas exemplares, né? Ou sequer a Divina Comédia. São obras que são sensacionais, a sua permanência ao longo da literatura mostra a qualidade dessa literatura, né? Mas elas o são simplesmente não porque o autor desejasse convencer o leitor de alguma coisa, e sim porque o autor coloca nelas toda a sua experiência de vida, toda a sua visão de mundo, e uma parte dessa visão de mundo, talvez a parte nuclear mais importante, mas uma parte dessa visão de mundo, vamos colocar assim, aquilo que se chama no Evangelho a pedra angular, que era a pedra que ficava no topo do arco, né? E essa pedra angular para ele é católica, né? A doutrina católica é o cristianismo. Mas chamar isso de obras católicas é um pouco inconveniente, né? Porque, num certo sentido, toda a literatura mundial de todos os tempos, na medida em que se é de qualidade, né, vai colocar toda a personalidade do autor naquilo lá, né? E, portanto, também a sua visão de mundo. Portanto, também essa pedra angular que é a finalidade metafísica da sua vida. Até a obra do James Joyce, por exemplo, pode se chamar católica porque mostra claramente o que acontece com uma pessoa que, conhecendo a verdade católica, a rejeita voluntariamente. Ele a nega porque ele quer, né? E, nesse sentido, pode-se dizer que é perfeitamente católica, porque mostra o que acontece com uma pessoa que rejeita, mergulha numa espécie de ódio permanente à realidade, né? Nesse sentido, por outro lado, também, do ponto de vista do cristianismo, a literatura é totalmente secundária. Sabemos que existe, por exemplo, a arte sacra em outros campos, pintura, escultura, né, que estão a serviço da formação e a serviço, digamos assim, do conjunto da fé. Mas eles não são obras que sirvam para transmitir a fé. São obras que ajudam como complemento. E a mesma coisa acontece com as obras, digamos, que seriam literárias, mas de formação católica, né? Essas do Bernanos, por exemplo, e outras. Por uma razão fundamental, quer dizer, o cristianismo
é revelação. Portanto, está dado por Deus. E o modo como Deus a deu, né, é, por um lado, por uma série de personagens que a viveram realmente na sua vida. Então, antes de mais nada, é um fenômeno vivencial. É um modo de vida. Né? É um modo de vida que oferece um ideal. Esse ideal, a seguir, é descrito num conjunto de livros, aqui chamamos de Sagrada Escritura, que são que são livros em ampla medida históricos. Né? Num segundo momento, vem a reflexão sobre essa realidade vivencial e histórica. E essa reflexão vai tentar sistematizar e organizar racionalmente. Esse é o papel da teologia. Então, catolicismo implica, em primeiro lugar, uma revelação real e vivencial. Em segundo lugar, a reflexão teológica, né, que depois, naturalmente, vai ter consequências sobre toda a reflexão filosófica, que integra as realidades do mundo e as ideias de todas as pessoas do mundo num conjunto de conhecimento. E só em terceiro lugar, né, no momento em que é preciso mexer também, não só com, digamos assim, o cérebro, a cabeça das pessoas, mas também com o coração, isto é, no momento em que é preciso passar do lógico para o afetivo, para as experiências, né? Aí, neste momento, é que se justifica o papel da arte e também, em concreto, da literatura, né? Portanto, ela tem muito mais uma função apologética, não pode ser nunca nuclear, é sempre complementar ao conjunto total, né? Nesse sentido, confesso que sempre me repugnou um pouco a literatura católica, nesse sentido, porque sempre percebi por trás das pessoas uma certa tendência a me vender um peixe, né? A me fazer comprar, a me fazer aderir. E eu confesso que não gosto nada disso, né? Alguém que me conte a sua experiência, acho absolutamente maravilhoso e sensacional. Como é o caso, por exemplo, de Dostoiévski, como é o caso de Shakespeare, como é o caso de todos os grandes autores, né? Agora, alguém que está tentando me convencer de alguma coisa e, de certa forma, usa métodos indiretos, me dá uma certa repugnância. Por isso, nem sequer das obras, por exemplo, propriamente literárias do Newman, né, eu confesso que tenho uma certa distância, ou da Fabiola, do Cardeal. Nesse sentido, prefiro, confesso, né, que literatura seja literatura e me fale daquilo que as pessoas são e pensam. E, nesse sentido, como dentro do catolicismo cabe a universalidade, cabe o mundo inteiro, está dirigido ao mundo inteiro e a todas as pessoas, essa experiência, mesmo que seja de um ateu, mesmo que seja de um budista, cabe dentro do conjunto. Literatura é católica por definição, me parece, né? E, num outro sentido, né, quando é uma explicação que ajuda a se aproximar, acho interessante, mas, digamos, é até curioso observar que existem muitíssimo poucas obras que foram escritas dessa forma e com essa intenção ao longo de toda a história do catolicismo. Muito bem. Agora passemos propriamente ao Lewis, né? Lewis, na sua formação, podemos dizer assim,
três momentos extremamente importantes. Ele é inicialmente um protestante do Ulster, como ele mesmo se define. Um protestante do Ulster é a região da Inglaterra que foi colonizada pelos protestantes na época do Cromwell, né, que conquistou a Irlanda, né, e fez questão de fixar ali, né, uma série de correligionários dele, concretamente, que eram de formação presbiteriana, né, escocesa, e depois lá deram origem ao movimento republicano inglês. Muito bem. Nesse sentido, o Lewis parte de uma experiência infantil de um cristianismo que é, por um lado, dramático, né, porque o protestantismo do tipo presbiteriano, de certa forma, põe o homem sozinho diante de Deus. Né? Não há mais nada em volta. É pura fé, pela qual você adere a Deus, e Deus te olha, né, em retorno e te dá a graça, que no caso do protestantismo significa que ele te acolhe misericordiosamente, tendo uma certa piedade. Bom, né, se deu errado, meu filho, mas tá bom, eu finjo que não aconteceu nada e se pode entrar. Né? Esse é o núcleo, digamos assim, do protestantismo, que portanto, é um pouco dramático. É uma forte experiência do pecado, né, e uma espécie de solidão da pessoa diante de Deus, né, e uma espécie de consciência de que não dou, não sirvo, não presto, não posso prestar. Porque o pecado propriamente não é apagado. Já a doutrina luterana anterior ao presbiterianismo, e que foi acolhida por ele, dizia que o homem não é livre, né? Tem uma vontade escrava pela qual ele está submetido, e que graça é apenas judicial, isto é uma ficção jurídica que Deus faz para poder acolher as pessoas no céu. Então, esse é o núcleo infantil dele, vamos dizer assim. A seguir, vai para a Inglaterra, estuda com um professor que é um racionalista completo, né, completamente ateu, pura razão de cabo a rabo, todos os argumentos, né, e que começa a ensinar-lhe grego e latim, inclusive por um método muito divertido que ele conta no livro Surprised by Joy, Surpreendido pela Alegria, que é a autobiografia dele. Autobiografia até uma certa fase da vida, né? E esse professor, simplesmente, quando ele chega lá, praticamente primeiro dia de estudo, pega a L. Lewis, que nunca tinha visto grego na vida, né? Ele pega e põe no seu colo a Ilíada, se eu não me engano, em grego, e lhe diz, traduza. E pronto. E ele teve que aprender assim aos trancos e barrancos. Mas, no geral, ele vai falar desse professor com muita gratidão mais tarde. Né? E, inclusive, esse professor aparece como um dos personagens no terceiro volume da trilogia cósmica, That Hidden Strength, aquela força medonha, depende de como se traduz. Né? Muito bem. Então, essa segunda fase vai marcá-lo porque ele vai se tornar temporariamente ateu. E esse ateísmo racionalista, ele vai levá-lo à universidade, vai fazer os estudos universitários com isso. Né? E, ao mesmo tempo, digamos, faz com que ele estude os mitos antigos de uma maneira bastante externa, sabendo, vamos dizer assim, entre aspas, né, sabendo que são falsos. Né? Diz ele numa outra obra sua, também autobiográfica, embora seja figurada, né? Que chama O Retorno do Peregrino. Né? Essa obra não foi traduzida, The Return of the Pilgrim. É uma espécie de autobiografia filosófica do Lewis, em que ele narra de maneira alegórica o seu percurso, né?
Ele diz que durante os seus anos de universidade havia uma espécie de montanha que dominava o panorama, que era a figura de Freud, né, que é a explicação ateia e completamente mecânica, racionalista, mecanicista, né, de como seria o funcionamento do ser humano por dentro. E que na época, de fato, 1900 e pouco antes da Primeira Guerra e logo depois da Primeira Guerra, estava no auge na Europa. Agora já está bastante deixado de lado, comparativamente, só no Brasil que ainda subsiste como o grande patamar da filosofia, da psicologia, né? Mas em geral já está bastante apagado. Muito bem, então, e a terceira fase é quando medita sobre os mitos e reflete sobre tudo isso e, sobretudo, né, nas conversas que tem com os outros professores, seus colegas, o Tolkien no caso, e vários outros que formavam o Círculo dos Inklings, né, e, em um determinado momento ele se dá conta de que o clássico mito, representado pelo Deus das colheitas, o Deus dos ciclos anuais, o Deus que todos os anos nasce, vive e morre para renascer no ano seguinte, que é, de certa forma, uma alegoria do ciclo das colheitas, do ciclo das primaveras, né, das estações, primavera, verão, outono, que é a estação da morte, depois inverno, né, que esse mito em Cristo se tornou realidade. Então, nesse momento, ele conta no Surprise by Joy que possivelmente depois da noite em que ele se enfrentou com esse tema, né, no dia seguinte, ele era possivelmente o convertido mais renitente, mais a contragosto que havia em toda a Inglaterra. E há dois pontos importantes aí. Ele não foi convertido pelo mito. Ele foi convertido por ter descoberto que aquilo que era representado nesse mito era a realidade. Então, o senso era de que tinha tocado a realidade. E o duplo papel da razão nisso. Por um lado, a razão lhe explicava o sentido do mito e o levou a aceitá-lo, e por outro lado, a razão se opunha e criticava essa atitude dele. Tinha esse duplo papel que é próprio e que qualquer convertido terá experimentado. Isto é, quer dizer, atrai e ao mesmo tempo repele, simultaneamente, as duas coisas, né? Dificulta, põe obstáculos, levanta questões, levanta dúvidas, levanta todos os problemas e, ao mesmo tempo, né, aponta as soluções e acaba cedo ou tarde convencendo dessas soluções. Muito bem. Só para fazermos um rápido panorama da obra dele. Então, Lewis tem as obras que poderiam ser chamadas propriamente apologéticas, que são fundamentalmente as Crônicas de Nárnia e a Trilogia Cósmica, né, que são obras alegóricas, as duas, né, sendo que a Trilogia Cósmica é muito mais rica do que as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia são uma espécie de alegoria, primeiro, da própria vida de Cristo e da redenção, depois da vida cristã, ou, né, da passagem da servidão à liberdade, no caso do cavalo e seu menino, da viagem de descoberta própria também né, toda a vida cristã é sempre uma espécie de viagem de descoberta, né, vamos descobrir novos mundos, o mundo do céu. Depois precisaria lembrar, bom, e no final o Apocalipse. Tem mais um no meio, The Green Chair, se não me engano, mas enfim. E um outro sobre a criação, né, que na verdade o segundo, e se for posto não na sequência em que foram escritos, mas na sequência lógica, viria antes do primeiro, que é o da redenção. Muito bem. Essas são alegorias simples
e que pretendem mostrar determinados aspectos da vida cristã, mas a sua riqueza está justamente nas observações psicológicas em que ele acrescenta. Nesse sentido, são muito mais do que simples alegorias, né? São ricas e são bem mais profundas do que aparentemente à primeira vista pareceria. No começo parecem livros para crianças, né? Mas levam além disso. Nesse ponto, esse é provavelmente a razão pela qual ele teve o sucesso que teve, né? Justamente porque, embora sejam alegorias apologéticas, são mais do que alegorias apologéticas. A trilogia cósmica vai muito mais além, né? São Longe do Planeta Silencioso, Perelandra, e That Hideous Strength, aquela força medonha, né? Em que há uma passagem de um primeiro volume que sim poderia ser considerado uma alegoria, embora mais rica, mais interessante, da redenção. O segundo poderia ser considerado uma alegoria da criação e da tentação para o pecado original, mas o terceiro não é alegoria de nada. O terceiro é já apontar para uma questão fundamental, né? E que é os problemas que enfrentamos hoje, especialmente, né? De certa forma, a conclusão que se tira nesse livro é que a tática do demônio é sempre a mesma. Primeiro, embotar as pessoas com o materialismo, com o interesse puro e simples por... Esse sim é puro e simples. Interesse puro e simples pelo prazer, pelo gosto, pela autossatisfação, né? E uma vez que estejam embotadas, ou seja, passem o dia inteiro ouvindo música, passem o tempo inteiro satisfazendo o seu umbigo de uma forma ou de outra, e se preocupem única e exclusivamente com o que vão comer, o que vão beber, com o sexo que poderão ter, etc., né? Uma vez que elas estejam reduzidas e embotadas dessa forma, e levá-las para o mundo da imaginação, o mundo dos símbolos, o mundo das imagens, puro, né? Sem uma estrutura lógica, racional para sustentar aquilo, de tal forma a fazê-las afundar-se, diz ele, em screaming, na loucura, numa loucura que grita, né? Numa espécie de total destruição por puras alucinações, né? Que sejam do tipo que é o papel da imaginação, né? Santa Teresa de Ávila já dizia que a imaginação é a louca da casa, e uma pessoa que se deixa levar pela imaginação e pura e simplesmente aposta nos símbolos com todas as suas forças acaba realmente perdendo todo e qualquer referencial com relação à realidade. Isso é um ponto importante a que teremos que voltar depois, né? Então, nesse sentido, todo o terceiro volume da trilogia cósmica lida com o papel da mágica, o papel dos símbolos, o papel da razão, né? Como a ciência materialista acaba conduzindo a esse simbolismo falso, né? E, posteriormente, conduz à destruição da pessoa que empreendeu esse caminho. Nesse sentido, já não é mais uma obra propriamente de apologética cristã, né? É muito mais rico, muito mais complexo e já transcendeu completamente o âmbito, né? Tenho Cartas do Diabo ao Seu Sobrinho, que também não merece o nome propriamente de apologética, né? Porque aí sim é uma formulação de toda a experiência que ele tem na vida cristã, né? Uma formulação também sob uma forma levemente alegórica, mas a alegoria nesse ponto é só, vamos chamar assim, um pretexto, né? Um modo de se introduzir, de se colocar os temas, né? De maneira interessante e que prenda, porque há um conflito de fundo, né? Ou seja, o diabo experiente, velho, já, né? Que já conseguiu condenar muita gente, dando conselhos ao seu sobrinho, né?
para que, ainda novo, ainda sem, né? E que precisa levar o seu paciente, né, à condenação, né? Então, nesse sentido, os temas que entram são extremamente ricos e variados. Outra obra ainda que tem um certo aspecto alegórico, mas que transcende de longe isso, né, é o The Great Divorce. Aqui precisa haver um comentário, né, que chama-se The Great Divorce como resposta a uma obra de um esotérico do século XVII, né, que é o que escreveu Tiger, que escreveu The Marriage of Heaven and Hell, né? O casamento do céu e do inferno. O que esse esotérico procurava fazer, né, era justamente unir, né, através dos símbolos, o céu e o inferno. E o livro de Lewis chama-se The Great Divorce, justamente porque é o divórcio do céu e do inferno, para mostrar a total separação entre as duas realidades. Descreve a viagem de uma pessoa que está em algo assim que semelhante ao inferno, um subúrbio de cidade grande, andando à noite por um imenso, né? Toma um ônibus e esse ônibus o leva a uma espécie de estado intermediário, né, que poderia ser considerado análogo ao purgatório, em que ele é meio insubstancial nesse estágio intermediário, ele é um pouco uma certa fumacinha, né? E existem outros, uma série de outros que também são meio fumacentos, né? E ao mesmo tempo existem os sólidos, os reais, os que são plenos, né? E esses que sólidos e são plenos se vai descobrindo aos poucos que são santos e que ajudam os insubstanciais a que eles ganhem solidez também, se tornem reais. Mas também nesse livro se transcende e entra muito o mundo lewisiano, o modo de enxergar, né? Porque a cena final não tem nada a ver com tudo o que foi descrito antes. E sim, na cena final, ele enxerga como se fossem uma série de gigantes, né, que estão em volta de um tabuleirinho, de uma mesa de tabuleiro, em que há uma série de personagenzinhos atuando, né? E cada um desses gigantes corresponde a um desses personagenzinhos. Ou seja, de certa forma, é como se visse, outra imagem que se cruza com a anterior, é como se visse a realidade espiritual do ser humano, de cada ser humano, e depois a nossa personalidade terrena atuando nesse mundo parcial, limitado, que está aqui. E há uma última obra apologética propriamente dita, que não é apologética também, que é alegórica, na verdade, que é essa representação filosófica da vida dele, The Return of the Pilgrim, O Retorno do Peregrino, que é, por sua vez, também uma resposta a um livro de um autor presbiteriano do século XVI, que escreveu The Pilgrim's Progress, o Progresso do Peregrino, né? E que é um poemazinho que tenta descrever alegoricamente a vida cristã e que mostra o caminho de Christian, o cristão, né? Da terra para o céu. Muito bem. Agora, essas obras todas precisam ser vistas em conjunto e fazem parte. Lewis tinha plena consciência disso que eu comentei antes, quer dizer, o núcleo da vida cristã não se pode transmitir por alegorias. Aliás, uma digressãozinha. O Tolkien dizia que detestava cordialmente a alegoria. Nesse sentido, porque o Tolkien tem esse horror a tentar convencer a pessoa daquilo em que eu creio, né? Um horror muito inglês, mas que me parece necessário para entender as pessoas. E, de fato, acho que me parece a coisa mais real. Eu apresento aquilo em que eu creio e
por que eu creio nisso, né? Mas não tento convencer os outros à marretada. Se eles quiserem se interessarem, continua a explicação, senão, né, estejam, viva a liberdade, viva a responsabilidade que cada qual tem de orientar a sua própria vida. Nesse sentido, a obra do Tolkien também não pode ser considerada católica, porque ele não tem o interesse de vamos ilustrar com isto aqui determinadas verdades católicas. O que ele está querendo fazer, né, é, bom, uma ficção. Né? Ele comenta isso claramente numa das entrevistas que dá. O que ele tentou fazer foi uma ficção teológica, né, em que os deuses do Senhor dos Anéis equivalem aos anjos. Então, é um universo regido por anjos. Né? E dentro disso, como seria se houvesse um conjunto de seres humanos em que não tivesse havido pecado original, como seria o homem sem o pecado original, são os elfos, né? E como é o homem com o pecado original. Mas isto são simplesmente os pressupostos dos quais ele parte. Na verdade, todo o resto, todo o trabalho imaginativo é feito por ele. Claro que todo o resto da sua visão transparece junto com isso, dentro do Senhor dos Anéis, ou dentro do Silmarillion, ou até dentro do Hobbit, né? Mas sem a preocupação de tentar convencer alguém por meio de um símbolo, de uma imagem, e sim expondo claramente desenvolvendo claramente aquela linha imaginativa pelo valor interno que ela tem por si mesma. Muito bem. Voltando ao Lewis agora, né? Então, Lewis sabia perfeitamente que a alegoria não era suficiente. E, por isso, há uma série, um segundo conjunto de obras dele, que são absolutamente fundamentais se se quer entendê-lo, são as obras que são ensaios entre filosófico e teológicos, né, mais desenvolvidos racionalmente. Aí me parece quase que a maior grandeza dele fica revelada nos ensaios propriamente ditos do que nas obras alegóricas. Né? Nesse sentido, por exemplo, temos os Quatro Amores, né? Temos um diário de quando ele perde a esposa, chamado Uma Dor Observada, A Grief Observed, né? Em que ele percorre e se enfrenta com as clássicas perguntas que qualquer pessoa enfrenta diante de um falecimento de uma pessoa amada, né? Que é por que tinha que ser, por que ela e por que comigo. Né? E, sobretudo, acompanha e desenvolve isso do ponto de vista afetivo. Né? Depois tem o problema da dor, outra obra fundamental,